Mas antes de eu passar para o Guilherme, para ele explicar mais ou menos a jornada dele de ganho de músculo, porque eu acho que ele deu uma virada nesse último ano, vocês começaram um programa, né, de ganho de massa muscular, de hipertrofia no Senhor Tanquinho. Então, antes de vocês falarem sobre o programa de vocês, pô, só queria resumir mais ou menos a minha história aqui com a dieta paleo, com a dieta low carb, que é um tanto parecido com a de vocês, né? Eu já tentei de tudo. No caso, eu não passei por nenhum nutricionista, mas fui fazendo por conta própria o que todo mundo acha que é saudável, que é comer de 3 em 3 horas, comer grãos, pão, carboidrato, e tudo isso é claro que não deu em nada, né? E quando falando sobre a questão de ganho de massa muscular, um ponto muito importante é a quantidade de proteína que você está comendo e a qualidade da proteína. Então não adianta nada treinar, várias vezes ao dia, como você estava fazendo, 2 horas por dia, sem comer proteína suficiente, sem comer proteína adequada, ou se entupindo de cerveja, porcaria, não é por aí. Você só vai ficar cansado, inflamado, e entra na questão também do cansaço, do estresse, né? Que é uma rotina muito puxada, como você falou, acordando 5 da manhã, treinando de manhã, treinando de noite, ficando o dia inteiro na faculdade. Vocês fizeram uma faculdade que foi puxada, na engenharia, na USP, não foi? Então, realmente, não devia ter sido fácil, e a abordagem que geralmente funciona é uma abordagem progressiva, que não é nem 8 nem 80, mas algo contínuo e algo sustentável. Então, eu tentei a dieta vegetariana, foi a pior, eu tinha 80 quilos, né, bastante massa muscular, mas com a dieta vegetariana eu perdi tudo. Então não adianta, eu ia para a academia todos os dias, eu treinava mais e mais, só que o resultado era menos e menos, e o cansaço cada vez ficava maior. Então, basicamente, resumindo, assim, na minha perspectiva, é importante olhar muito a qualidade da proteína e das calorias também. Mas fala aí, Guilherme, como é que foi a sua história de desafio, de superação com a hipertrofia nesses últimos anos? Então, na verdade, boa parte desse desafio foi mental. Por quê? Porque uma pessoa que lutou contra o peso a vida inteira, né, que tem orgulho de, na verdade, depois de ter justamente sido gordinho a vida toda, ficar magrinho, ficar pequeno, usar números cada vez menores de roupa, ver o peso na balança baixando, muitas vezes ela tem dificuldade de realmente ganhar massa muscular. Ganhei um pouco sim no processo, porque a gente já vinha estudando sobre treinamento, sobre alimentação saudável, sobre como aliar as duas coisas, né? Mas, na verdade, muitas vezes era a própria mentalidade que me travava, no sentido de, nossa, não quero ver meu peso aumentando dos 70 quilos, por exemplo, né? Para quem não sabe, eu tenho 1,70 m, então é, eu já chegava perto dos 80 sem massa muscular antes, bem gordinho assim, e Uhum. depois cheguei a baixar até os 65. E aí eu fui ganhando massa magra, perdendo massa gorda, foi ficando mais definido, só que era muito difícil para mim aceitar esse ganho de peso, esse ganho na balança, justamente porque parece que tem uma sombra que fica atrás da gente, que lutou contra a balança, literalmente usando aquilo como um instrumento bruto para avaliar o progresso a vida inteira. Porém, as técnicas de treino e alimentação que a gente vinha implementando já estavam dando resultado há algum tempo, né? O processo de ganho de massa muscular, ele é um processo mais lento que o de perda de gordura, porém ele pode acontecer por bastante tempo, se você conseguir manter os estímulos corretos, né? Para quem não sabe, eu vou explicar aqui rapidamente, tem 4 pilares para você ganhar massa muscular. Então, o primeiro é o treino, sem um treino adequado que desafia seu corpo, que sinaliza para ele que você tem que ganhar massa magra, que seu corpo tem que construir massa, ele não vai construir. Ele não vai ter um estímulo, um motivo para sintetizar mais tecido, né? E um tecido caro para o corpo, a massa muscular. A segunda e o terceiro pilares são de alimentação. Um é as proteínas, que você mencionou muito bem, e sem proteínas fica muito difícil a gente ter a matéria-prima necessária para fazer novos músculos. E o terceiro pilar é o de energia, né? Justamente ter uma quantidade suficiente de energia. Se você treina pesado e come 150 gramas de proteína por dia, mas é só isso que você come, você não vai ter energia suficiente para sinalizar para o seu corpo que ele pode sim investir num processo anabólico, né? Ele vai gostar de ter mais energia para dar suporte a essa criação de novos músculos. E o quarto pilar é o descanso. E aí envolve tanto a periodização do treino, né? Igual você falou, treinar todo dia, 2 horas por dia, não é ideal. Mas também treinar uma vez por mês também não é ideal. Tem uma coisa aí no meio. Tem também o jeito que você dorme, se recupera. Se você dorme 3 horas por noite, também vai ficar mais difícil você ter resultados. Então, o músculo muitas vezes cresce no descanso, né? Essa é uma frase que é bastante útil. E a gente incorporou tudo isso para ter um programa, especialmente para quem muitas vezes se interessa por dieta baixa em carboidratos e não quer comer um monte de macarrão, arroz, não quer pesar comida, não quer comer a cada 3 horas.
Porque imagina, foi o nosso caso, a gente se livrou de tudo isso, e aí finalmente, quando a gente foi ir atrás de ganhar massa muscular, todas as orientações que tinham por aí eram nesse sentido. Não, mas aí você tem que contar e comer mais carbos para ter energia para treinar, e a gente recusou isso. A gente falou, não, tem outro jeito, com certeza tem. E descobrimos e explicamos isso, né, no projeto Tanquinho de Hipertrofia. Tanto é que você nota que nesses 4 pilares que eu mencionei, tem justamente treino, proteínas, energia e descanso, não tem carboidratos, então você não precisa disso. E justamente no ano passado, eu fiz uma fase de mais ou menos 5, 6 meses numa dieta zero carboidratos. Fiz um experimento com a dieta carnívora e ganhei massa muscular no processo. Então, foi muito mais para mostrar que realmente é possível. Hoje em dia eu como alguns carboidratos, sim, legumes, vegetais, por aí vai, uma fruta ou outra, né? Um kiwi, um morango, mas não é certamente o foco da nossa alimentação. E é muito perfeito o que você falou sobre a dieta carnívora, né? Que o mais importante é proteína de alta qualidade. Não que carboidrato seja errado, seja ruim, mas o problema é você consumir muito carboidrato por muito tempo. Fica difícil medir a quantidade certa. Então é um erro que eu vejo muita gente cometer. Eu vou fazer o booking, né? O famoso booking toda hora. Vou comer um monte de porcaria para ganhar peso. Quando você vê, quanto menos você espera, você tá igual o Rony. Ganhou 20 quilos e tá inchado, e tá inflamado, então não adianta, eu também já passei por essa várias vezes, já venho fazendo musculação desde os 14 anos de idade, mas nesse ano passado eu ganhei bastante músculo, né, treinei mais, eu tava treinando, o que importa, como você falou, é a qualidade do treino, não é só a quantidade, mas estava treinando 1 hora e 10 por dia, fazendo treino bem pesado, A, B, C e D, né, basicamente um dia fazia peito, outro dia fazia costas, outro dia fazia perna, outro dia fazia ombro, foi bem dividido assim, e eu consegui ganhar 6 quilos, né? Foi de 79 para 85, comendo bastante carboidrato. Mas que eu percebi nos meus exames que a coisa não estava indo para o lado certo, né? A inflamação tinha dado uma aumentada, né? O PCR aumentou, o homocisteína aumentou, a glicemia, o medidor de glicose sanguíneo que eu instalei no meu braço também, vocês conhecem o medidor de glicose sanguíneo? Com certeza vocês já conhecem, provavelmente já usaram também, mas você pode medir nos exames a hemoglobina glicada, minha hemoglobina glicada tinha subido para 5,6, 5,7, que já está no limite, não é legal, porque historicamente, como vocês sabem, né, para quem não sabe, a hemoglobina glicada é a média glicose nos últimos 3, 4 meses, e é importante manter a glicose baixa para reduzir a inflamação, enfim, melhorar a saúde e aumentar a longevidade, a expectativa de vida. Então, historicamente, eu tive hemoglobina glicada de 4,8, 5,0, às vezes 5,2, mas nunca 5,7, 5,8. Então, isso já me fez dar um passo para trás, olhar em retrospectiva, falar, realmente, isso foi legal, ganhei bastante massa, consegui comer bastante, comendo 200 gramas de carboidrato por dia, mas agora é hora de reduzir um pouco, né? Mas tudo depende também da dose do treino. Você não pode julgar o Arnold Schwarzenegger, que está treinando 5 horas por dia do treino dele para ganhar massa. Se você quer competir nesse nível, você vai ter que treinar 3, 4, 5 horas por dia. Não tem jeito, mas a gente está falando para a população geral, para o indivíduo médio, como ganhar massa com saúde. Mas o que eu fiz? Eu instalei meu medidor de glicose sanguínea e vi que minha glicose estava um pouco alta, mas em questão de 2 semanas eu já baixei minha glicose média para 74. Então foi tipo de 95, 100 para 84, e depois na segunda semana foi para 74. E eu mantive minha massa muscular alta, mantive os 84, 85 quilos, sequei bastante. Tudo isso elevando mais as proteínas, né? Comendo, a gente estava conversando lá no começo, antes de a gente começar a gravar, sobre o quanto que você está comendo de proteína por dia, se quiser já emendar e falar tudo que você come, que você me contou, mas basicamente eu estava comendo umas 600 gramas de carne por dia, né, umas 200, 220 gramas de proteína, ovos, né, ovos possuem poucas proteínas, então estava colocando proteína em pó para dar uma forcinha e um pouquinho de carboidrato, mas eu consegui reduzir o carboidrato para umas 100, 150 gramas e manter meus 85 quilos. Então, mais, assim, 85 quilos, né? Treinando 7 dias na semana. Tava precisando, digamos, se eu tivesse comendo as 250 gramas de proteína que você está comendo, se eu tivesse comendo 1 quilo de carne como você estava comendo, talvez eu não precisasse dos carboidratos. Mas eu não cheguei nesse nível ainda. Então, fala aí, Guilherme, você quer emendar aí, Rony? Ou você quer falar sobre a sua dieta atual, Guilherme? Nesse momento, né, no começo daquela fase que eu estava fazendo a dieta carnívora e tal, eu estava comendo facilmente mais de 1 quilo de carne por dia e mais ou menos uns 4 a 6 ovos também.
Então, e quando eu falo carne, é carne no geral, não só carne vermelha, mas de frango, de Sim, porco, com certeza. peixes, frutos do mar, na verdade, fígado, né, e outros órgãos também. Tava, justamente é importante ter tudo isso para ter uma carnívora, na minha opinião, mais inteligente, né, do focinho à cauda, como a gente gosta de falar. Mas hoje em dia, e eu sabia isso justamente porque eu comprava a comida na açougue, comprava, sei lá, 5 quilos, dura 5 dias. Bom, tem uma noção de, tipo, mais ou menos 1 quilo por dia. Não tem muito segredo, não precisa pesar a comida. Mas justamente por saber que tenho bastante apetite e tal, eu não preciso me preocupar com isso. Outras pessoas, às vezes, têm menos apetite, né? E aí elas podem ter mais dificuldade em consumir tanto alimento. E aí elas podem ter outras estratégias também. No caso, eu comia bastante comida que dá bastante saciedade. Outras pessoas, às vezes, têm dificuldade em comer tanta proteína, às vezes apelam para um suplemento. A gente fala disso tudo, né, das alternativas e tal, no projeto Tanquinho de Hipertrofia, mas o importante é saber que se você não tem o treino correto, nada vai acontecer. Se você tem o treino correto, você precisa da alimentação correta, que dá esse suporte de proteínas e de energia. E claro, com tudo isso, o descanso vai permitir a você maximizar os seus ganhos e acelerar esse processo. Não precisa se entupir de suplementos, não precisa necessariamente tomar whey ou tomar, às vezes, suplementos até mais estúpidos assim que o pessoal toma, né? Glutamina para ganhar massa muscular. Não funciona, não funciona. Não funciona. Maltodextrina, enfim, tem um monte de bobagem, assim, uns pré-treinos, a pessoa compra um pré-treino caríssimo e basicamente ele é feito de cafeína, né? Você podia tomar um café no lugar disso. Hum, Então, é importante saber o que você está fazendo para não cair nessa lábia, para você ter um resultado correto e saber mensurar também. Porque a gente exato. falou, o processo é lento, o processo de ganho de massa magra é lento. Você não vai ver seus músculos explodindo em uma semana, duas. Então, como é Uhum, que você sabe se está fazendo tudo certo ou se é hora de mudar o plano? Tem algumas métricas que são importantes. E a gente uhum, fala disso também, né? Para você não se desesperar. Às vezes parece até tedioso, às vezes você fala, nossa, estou treinando só 3 vezes por semana, cada vez de uhum. 40 minutos. Eu não estou ganhando um monte de músculos ainda, já faz 15 dias. Ai, meu Deus, deve estar fazendo uma coisa errada. Não, é que as coisas levam tempo, né? Não dá para você tentar falar, não, eu só estou treinando 3 vezes por semana e ganhei tanto de músculo, vou fazer 6 e vou receber o dobro de resultados. Não funciona assim. Assim como você não pode juntar 9 mulheres e ter um bebê em um mês. Não funciona assim, tem coisas que levam tempo mesmo. Realmente. E você, Rony? Eu queria só enfatizar que realmente para 99,9% das pessoas não vale a pena mesmo tentar ganhar massa com carboidrato. A proteína já vai dar tudo que você precisa, sem aumentar a inflamação, sem gerar o ganho de gordura, que afinal você só quer ganhar músculo. Né, e já fizeram vários estudos, né, comparando a quantidade de carboidrato com proteína. Nada vence a proteína. Né? Mesmo se você quiser emagrecer, é uma dieta baixa em gordura, não diria baixa em gordura, mas moderada em gordura e alta em proteína, que seria uma dieta hipocalórica, é perfeita para emagrecer, porque você emagrece sem perder músculo, né? Então já também facilita o ganho de peso você comer uma dieta do tipo, preservando massa muscular. Mas realmente ainda tem os Arnolds da vida, tem os fisiculturistas, os caras que estão mais de 100 quilos, né? Tem até uns exemplos de uns fisiculturistas que seguem a dieta cetogênica, mas eu acho que eles são as exceções, porque tem a questão da genética, né? Tem aquele espanhol lá, aquele Luiz, num site gringo, que ele fala sobre o ganho de peso, eu esqueci o sobrenome dele, só que ele fala sobre o ganho de peso com a cetogênica. Ele come, assim, tipo, 2.000 calorias por dia e o cara é um monstro. Né? Agora, se eu comer, e uma dieta cetogênica, ele come tipo 140 gramas de proteína, 120 gramas de proteína. Se eu comer só 120 gramas de proteína, eu não cresço. Se eu comer 2.000 calorias, eu não cresço. Eu comia mais em torno de 3.500 calorias, né, umas 200 gramas de proteína por dia. Então, também depende muito da genética da pessoa e depende do quão puxado é o treino. Mas eu concordo que 99,9% das pessoas não precisam de carboidrato para ganhar massa. Não é verdade, Rony? Eu acho que eu tô bem nessa questão. Eu sou uma pessoa que não tem tanta fome quanto o Gui, então eu tenho que me policiar para comer mais. Muitas vezes, quando eu não presto atenção, não como tanto assim. Se eu como só da saciedade, por exemplo, aí tenho, às vezes, apelo um pouquinho para uma sobremesa low carb, um chocolate para dar mais umas calorias, uma pasta de amendoim, uma receitinha que faço para o canal. Não tenho esse apetite do Gui, apesar de que, para mim, também não é uma dificuldade basear a alimentação, principalmente em fontes de proteína. Mas acho que a minha genética do Gui sempre foram bem opostas, né? O Gui com tendência de ganhar gordura e ser gordinho, histórico familiar, e o meu contrário, dificuldade de ganhar massa e tudo mais. Mas acho também que teve um período que eu estive muito bem recentemente, foi antes
da pandemia, né? Tava treinando, tava anotando tudo que eu comia, e também para mim, para ganhar peso, eu percebi nessa época que foi por volta das 3.000, entre 2.500 e 3.000 calorias que começou a dar uma mudança mais significativa. Mas aí depois coincidiu um período que eu fui viajar, o Gui tá morando em Portugal, fui para lá, fiquei um mês fora, aí depois voltei, aí logo depois começou a pandemia, fechou as academias, aí deu uma parada e faz uns 6 meses, mais ou menos, que eu tô voltando a retomar o ritmo, depois de dar uma desanimada, né, que é natural, depois de um tempo. Agora eu tô voltando, Então vocês pararam um tempo na pandemia no ano passado e voltaram agora faz uns 6 meses, no seu caso, né? Não, para mim foi assim, a academia fechou um tempo logo no começo, né, se não me engano até julho aqui no Brasil, sei lá, a minha acho que fechou até julho ou agosto, aí eu voltei em agosto, aí estava treinando mais para voltar mesmo, assim, sem me preocupar muito com alimentação, frequência, tudo, aí depois acho que fechou de novo, sei lá o que aconteceu, e esse ano que eu tô voltando mais mesmo, então tem essas coisas também, mas acho que o importante é manter, né, não parar 100%, assim que voltou, já voltei, mas não estou com o mesmo foco que eu já estive em outros momentos. Acho que quando der vontade, voltar. Sim, com certeza. Tem que seguir o feeling, né? Contanto para mim, contanto que você mantenha certo padrão de atividade física, dieta é mais importante, né? Mas se você der uma caminhadinha algumas vezes na semana, fazendo jejum intermitente, seguindo a dieta direitinho, fica fácil, não precisa treinar o tempo todo, né? Você não precisa viver treinando, mas realmente dá um up no humor e muda muito a qualidade de vida treinar. Eu sou meio que viciado em treinar, eu tô treinando, já treinei 7 dias na semana, tô treinando 5 vezes na semana, daí surfo nos finais de semana, fico lá 3, 4 horas no mar surfando, então para mim viver sem atividade física não dá. Mas é interessante, tanto é que quando eles fecharam aqui o comércio, em março do ano passado, eu já saí correndo para a Decathlon, Rony, saí correndo para a loja de equipamentos esportivos, comprei tudo que eu vi pela frente, trouxe aqui pela casa, eu falei, meu, para um viciado em academia, não dá para ficar sem. Daí eu comprei uma barra, comprei halteres, pezinho, comprei tudo, depois comprei mais coisa no Mercado Livre, fiquei uns 40 dias fazendo aqui em casa, daí eu não aguentei, procurei uma academia aberta, que no caso eu encontrei algumas academias abertas aqui em São Paulo, daí fiquei fazendo até tudo normalizar, mais ou menos, quer dizer, normalizar entre aspas, né, até abrirem parcialmente as coisas, eu acho que em julho, agosto, no passado, eles abriram a Smart Fit, daí eu voltei a fazer lá, mas eu não consigo ficar sem fazer não. Eu acho que o ponto não ficou muito claro, é que o meu problema não foi nem ânimo para treinar, tanto é que eu comprei uma barra também, meu ânimo foi com relação à alimentação mesmo, eu falei, pô, não tô nem treinando direito, vou ficar me forçando a comer, anotando coisa que eu como, falei, não, dá um tempo também, a academia tá fechada, não dá para fazer o mesmo treino que eu fazia lá, e aí deu uma relaxada, assim, e tô voltando meio que faz uns 6 meses agora, esse ano, com força total, quero dizer, né? Mas parar de fazer atividade física eu não parei, parar de treinar não... Foi o que eu pensei. Foi o que eu pensei. Não tô te chamando de sedentário, né? Eu sei que vocês são casca grossa. No meu caso, foi um pouco curiosa a situação, né? No ano passado, quando estourou a pandemia, eu estava lá em Portugal, eu morei lá há 2 anos, e eu estava lá no ano passado também. E justamente lá fechou tudo entre março e mais ou menos junho. Então foram 3 meses, e nesses 3 meses eu não tive ânimo de fazer atividade física em casa, não tinha espaço direito, não tinha equipamento, não tinha onde comprar que estava fechado, eu não animei mesmo. Aí eu fiquei sem treino de força, mas deu para manter a forma justamente porque, como você falou, Caio, é muito importante a dieta, minha alimentação estava ótima, né? Eu não estava nem saindo, nem comendo fora, nem nada assim, então estava bem boa a alimentação para manter o peso, e teve uma pequena perda de massa magra, mas é natural depois de meses sem treinar. Aí reabriu as coisas, voltei a treinar, e continuei esse projeto de ganhar massa magra, e fiz isso até mais ou menos novembro. Em novembro eu voltei ao Brasil. Em dezembro, o que aconteceu? Eu tive que fazer uma cirurgia no meu ombro. Já estava um tempo necessário, né? Meu ombro já saiu do lugar algumas vezes, ele deslocou, e os médicos já haviam falado que eu tinha que fazer essa cirurgia, eventualmente fazer essa operação. Eu estava postergando um pouco, mas chegou a hora, em dezembro eu fiz. Não sei nem se dá para ver aqui, tem aqui a cicatriz, uma aqui, tem outra aqui, tem uma aqui atrás também. Mas enfim, eu fiz essa cirurgia em dezembro, e fiquei um mês completamente parado, de tipóia, tudo, não conseguia nem caminhar em termos de atividade física, porque doía, já ficar chacoalhando assim para cima e para baixo. Depois comecei a fisioterapia, fiz só fazendo fisioterapia até o final de abril deste ano. E em maio voltei a treinar. Então, na verdade,
eu recuperei rapidamente a massa magra, né? De Sim. maio, junho, julho, agosto, faz 4 meses que eu tô treinando só. E recupera rápido depois que você tem a base correta e sabe o que fazer. Tem um vídeo sobre isso lá no nosso canal, se a pessoa procurar Senhor Tanquinho ganhar massa magra no YouTube, ela vai encontrar, e eu conto essa história, tem umas fotos também mostrando cada um desses momentos, tem até uma foto que eu tô lá chapado de anestesia, assim, na cama do hospital. Enfim, Você realmente teve uma desculpa para não treinar, você teve a desculpa. Foi. E no ano passado, em casa, eu realmente não treinei força, mas é claro, continuei fazendo Mas o continuava básico, né? caminhando, Pegando fazendo tudo. sol. É muito importante isso. Na verdade, é uma das coisas que mais ajuda as pessoas que a gente observa a não ter ansiedade com a comida, ou com as situações, ou com essa incerteza toda que teve no clima de pandemia, é a manutenção de uma prática de atividade física, você sair na rua, respirar um ar fresco, pegar um pouco de sol, mover o corpo. Nossos genes esperam isso. Quando a gente não faz isso, a gente está predispondo a situações ruins. É muito importante que você falou, fazer atividade física no ar livre, seguindo o padrão de atividade física dos nossos ancestrais, que a gente tanto fala, né? Eu acho que você fala bastante também da dieta dos nossos ancestrais no seu tanquinho, e eu inclusive fui para a praia, né? Eu fiquei 3 meses, basicamente tirei umas férias e não voltei mais para São Paulo. Eu sou aqui de São Paulo e fui lá para a Riviera, para o litoral norte de São Paulo, fiquei 3 meses lá, porque as coisas estavam todas fechadas, aqui não tinha nada para fazer. Eu falei o quê? Vou ficar na praia, vou surfar o dia inteiro. E surfei, né? Até chegar os guardinhas e tirar a gente do mar. Foi complicado isso, mas a gente sempre deu um jeito de surfar, né? Foi um absurdo, porque no começo estava todo mundo surfando e a gente conseguia surfar, né? As praias estavam fechadas absurdamente, né? Porque não faz nenhum sentido fechar praias, não tem aglomeração na praia, enfim, o vírus não é transmitido ao ar livre e todo mundo parou de ir para a praia, mas os surfistas continuaram. Até alguns moradores invejosos começarem a reclamar, né? Falar, o que esse pessoal está surfando aí e a gente não consegue andar na praia. Daí chegaram, no dia seguinte, os jet skis estavam na água, já estavam com barco e tudo, tirando todo o pessoal da água. Então foi um momento um pouco chato, mas no final a gente se adaptou, né? Achamos umas praias desertas que não tinham muito monitoramento, fizemos umas trilhas no meio da mata para chegar lá no mar, enfim, a gente deu um jeito. Chegamos cedo lá, tipo 6, 7 da manhã, mas eu fiquei lá uns 3 meses na praia e isso compensou para mim, foi umas férias, né? Para mim não teve crise. Eu fiquei aqui 1 mês em São Paulo, um pouco meio que na incerteza, porque eu acho que no começo foi chocante para todo mundo, independente de quem você seja, não tem como ser chocante essa mudança, né? Eu diria, essa onda comunista aqui no Brasil, essas restrições severas, mas no final a gente se acostuma e faz o que pode fazer, porque a vida não para.